Um dos primeiros intelectuais a apontar para a importância dos quadrinhos como portadores de uma nova mitopoética que revitalizava os antigos mitos foi Humberto Eco, em particular nos livros Apocalípticos Integrados e Super-Homem de Massa. Nestes livros, Eco discute as semelhanças de personagens em quadrinhos como Super-Homem com aqueles da imaginação popular, como Hércules, Siegfried, Pantagruel e até Peter Pan. Nos personagens em quadrinhos, frequentemente, a virtude do herói se humaniza, e seus poderes, ao invés de sobrenaturais, são a alta realização de um poder natural. A astúcia, a velocidade, a habilidade bélica e mesmo a inteligência e a capacidade ímpar de observação e análise. Mas ainda segundo Eco, há uma diferença fundamental entre o Super-Homem e outros personagens dos gibis e suas inspirações mitológicas. Segundo Eco, a imagem religiosa tradicional, de origem divina ou humana, a imagem mitológica, permanecia fixada nas suas características eternas e na sua história irreversível. A sua história, apesar de contada e recontada, estava sempre definida, desde o sempre era a mesma, determinada. As imagens desses personagens, estátuas, quadros, peças, não negavam que existia uma narrativa, mas era uma narrativa irreversível, sempre com o mesmo e único desfecho. As personagens de histórias em quadrinhos nascem em uma civilização do romance, onde o interesse do leitor é a imprevisibilidade do que acontecerá aos personagens e, portanto, para a invenção do enredo, das reviravoltas, dos caminhos e descaminhos de suas aventuras. O desfecho da trama não acontece antes da história, mas enquanto se narra a história. E muitas vezes os próprios autores não sabem o desfecho da trama quando iniciam a sua jornada. Super-Homem, Batman, Capitão América, Homem-Aranha, dentre outros personagens dos gibis, estão na singular situação de serem, ao mesmo tempo, arquétipos reconhecíveis, a soma de determinadas aspirações coletivas, mas também como produtos desta cultura romanesca, eles devem submeter-se ao desenvolvimento característico das personagens dos romances. Ao apontar essas características dos personagens dos gibis, Eco nos dá pistas para identificar, nestes personagens e histórias, elementos religiosos, e no caso que nos interessa, os elementos cristãos dessas histórias. Os quadrinhos são uma narrativa visual, e a Igreja Católica em especial é reconhecida por sua imensa iconografia, que narra a vida e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a vida de seus santos, papas e de sua própria história, afinal. Torres de sinos, cruzes, estátuas, vitrais, elementos físicos e característicos de uma igreja. O apelo destes símbolos, este meio visual, dá uma dica de por que eles são tradicionais em primeiro lugar. Antes mesmo que a imprensa tornasse possível a leitura ampla da Bíblia e de outros livros, as pessoas aprendiam a sua fé através da pregação e do ensino oral, certamente, mas também através da mídia visual presente nas igrejas. O uso da linguagem simbólica é natural nas histórias em quadrinhos, e, à medida que os super-heróis se difundiram na televisão e no cinema, vemos seus trajes e uniformes aparecendo em toda a cultura popular. Seja o S no peito do Super-Homem, o escudo do Capitão América, o uniforme da Capitã Marvel ou até mesmo a caveira do Justiceiro, a maioria dos heróis tem um símbolo visual de quem eles são e do que representam. E se há essa relação íntima entre a nona arte, os símbolos e a iconografia cristã, não é surpresa identificarmos nos quadrinhos tramas que remetem direta ou indiretamente ao imaginário narrativo bíblico. Um dos maiores clássicos modernos dos gibis foi escrito e desenhado pela dupla Frank Miller e David Mazzucchelli. Demolidor, Born Again, ou A Queda de Murdoch, tem uma trama fundamentada, espelhada na história da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Miller já vem explorando as origens católicas do personagem Matt Murdock ao longo do seu tratamento do personagem na revista mensal do Demolidor. Murdock era irlandês, portanto, naturalmente, teria uma formação católica. Isso se tornou um dos principais elementos do imaginário e iconografia do personagem. Mas aqui, em Born Again, Miller e Mazzucchelli iriam explorar esse imaginário como nunca antes. Não apenas a trama mostrava a queda de Murdoch e seu renascimento, mas os próprios desenhos se inspiravam em obras-primas da arte sacra, reforçando ainda mais os elementos cristãos, católicos da história. Asilo Arkham é um dos gibis que mais exploram símbolos e imagens provenientes do imaginário esotérico.
Há referências explícitas à mitologia egípcia, ao tarô e, como não poderia deixar de ser, aos símbolos cristãos. O próprio subtítulo do gibi já deixa claro a influência cristã em sua concepção. Arkham Asylum, A Serious House on a Serious Earth, o subtítulo vindo do poema de Philip Larkin, Churchgoing, e instantaneamente estabelecendo um dos principais temas da história, o da iconografia cristã e do folclore em relação à jornada do Batman. Essa relação com a igreja é rapidamente confirmada quando na página 5, antes mesmo de se iniciar a história principal, nos é apresentada uma imagem de uma espécie de uma capa de um livro, com pregos e com o símbolo da cruz. É um livro que trata de relatos das provações de Jesus. Esta imagem indica claramente ao leitor que essa história deve ser uma jornada de provações e tribulações, resultando em morte e renascimento. Uma vez que Batman começa sua jornada no asilo, refletindo uma descida em sua psique e, por que não, ao inferno, ele é confrontado com a morte de seus pais, em especial da sua mãe. Em resposta a essa rememoração traumática, ele enfia um grande pedaço de vidro em sua mão. A indicação aqui é a criação dos próprios estigmas do Batman, o que é confirmado com Batman chorando e exclamando Jesus. Os paralelos entre Batman e Cristo, agora explicitados, temos o resto da trama continuando a explorar as provações, morte e ressurreição do morcego. Mark Waid e Alex Ross reinventam o livro do Apocalipse, o livro de João, no gibi estrelado por super-heróis nos papéis de vários anjos e demônios, Kingdom Come. Ross e Waid adotam uma visão fundamentalista ao interpretar o texto bíblico, a saber que o Armagedon, o Apocalipse, se desenrolará com armas modernas, helicópteros e mísseis nucleares, e que o antigo profeta, obviamente não familiarizado com a tecnologia moderna, representou essas estranhas realidades nas formas inteligíveis para ele, embora ainda fantásticas, de hidras, quimeras e dragões. Com o Reino do Amanhã, Wade e Ross exploram a ideia de que João testemunhou um mundo de super-heróis e vilões voadores, jogando prédios e carros uns nos outros e surgindo no mar e no ar de uma maneira impossível para meros mortais. O super-homem é o Cristo que retorna. Ele se retirou da cena terrena por 10 anos, tendo partido em desespero e desgosto quando os terráqueos se afastaram dele e de seu caminho de paz cristão. Mas à medida que as coisas pioram e as nuvens apocalípticas se reúnem, ele abre o céu e retorna com seus anfitriões celestiais. O ponto central do Reino da Manhã é o dilema moral que ele enquadra. Como o justo pode derrotar o ímpio sem se tornar ele mesmo ímpio? No Reino do Amanhã, Wade e Ross criam um dos gibis mais cristãos de todos os tempos e provam a fonte imorredora da inspiração que é a Bíblia. Um estrangeiro chamado Wanderer chega a um vilarejo nas montanhas trazendo a promessa de alegria e diversão. Mas ele será assassinado pelos moradores, o crime sendo depois relatado na forma de um relatório com a intenção de inocentar os assassinos. O relatório de Brodach, quadrinho escrito e desenhado por Manu Lacernet, que adapta o romance homônimo escrito por Philippe Claudel, ainda então inédito no Brasil, é um dos mais assombrosos gibis já publicados nessas terras. Um que explicita o drama e a tragédia do mecanismo do bode expiatório, segundo a tese de René Girard. E, como vocês sabem sobre os programas aqui já apresentados sobre a obra de René Girard, nada mais cristão do que este tema. Chaboté, quadrinista francês publicado por aqui pela Pipoca Nanquim, constrói uma trama que remete diretamente às narrativas gráficas de Eisner, com seu pungente humanismo e personagens realistas, verdadeiros. Mais ainda, ele também consegue trazer à tona um tema profundamente cristão, a presença da graça em nossas vidas. Graça essa representada justamente pelo banco de madeira e aço que dá aos personagens conforto, repouso, abrigo, que por vezes é disputado, menosprezado, mas lá permanece sempre, até ser substituído por uma peça moderna e levado para um depósito abandonado, para depois renascer um refúgio em um mundo sem coração. A história desse banco de madeira e aço, materiais únicos da cruz de Nosso Senhor, lembremos, é um convite à reflexão sobre como no nosso ordinário dia a dia, nas palavras de Bruno Tolentino, existe também, no final das contas, uma outra presença, uma outra visita que vem todo santo dia, que é a santidade, a graça, que, na maior parte das vezes, estamos ocupados demais com nossos afazeres para prestar atenção nela.